dia para você que está acompanhando a programação da TV Mar. Eu sou Porlane Santos e nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de quinta-feira, já 21 de maio. A semana já está acabando rapidinho, né, gente? E a gente inicia a nossa manhã lembrando que se você precisa sair de casa, principalmente agora com o enrijecimento também das fiscalizações do decreto emergencial, então se você precisa sair de casa, mas não quer perder a nossa programação, o nosso programa, não tem problema algum, é só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web, então acessa www.gazetaweb.com e além de vocês ficarem muito bem informados sobre tudo que acontece no nosso estado, no país e no mundo inteiro, vocês também vão poder acompanhar a nossa programação passando ao vivo lá no portal Gazeta Web. Nós estamos presentes também nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanhe a gente no nosso canal do YouTube. Lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também. E a gente inicia amanhã sempre lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida. É aquele plano de saúde completo para toda a família e que cabe muito bem no seu bolso, com cobertura odontológica inclusive. Então, pensou em plano de saúde, pensou Apvida, nesse a gente confia. E é claro que a gente sempre vai começar o dia muito bem informado, dando aquela passadinha lá na Gazeta Digital. A gente mostra para vocês, então, quais são os principais destaques da manhã de hoje, passando aqui na Gazeta Digital. Economia travada. Pedidos de recuperação judicial avançam mais de 83% aqui no estado de Alagoas. Isolamento social em Alagoas é prorrogado até o dia 31. Donos de empresas fechadas em cumprimento a decreto do governo veem a crise se agravar e já recorrem à Justiça do Estado. Extrema miséria, o governo ignora regras e deixa 223 mil famílias pobres sem cestas nutricionais. A gente tem também aqui mais informações que nós mostramos aqui no TV Mar News. Ontem, Jangadeiros homenageiam as vítimas da pandemia. Essas e outras informações é só vocês acessarem, então, a Gazeta Digital, www.gazetadealagoas.com.br e vocês vão ter todas as informações nesse jornal tão tradicional, agora em formato digital, ok? E agora a gente vai ao vivo com Mara Almeida, que já está pelas ruas aqui da nossa capital, trazendo informações para a gente. Mara, bom dia para você, bom dia também ao Márcio Andrei. Bom dia, Porlane, bom dia a você, telespectador da TV Mar. Isso mesmo, a gente já começa amanhã aqui no bairro do Jacintinho, em Maceió. Esse bairro, Porlane, que olha só, possui o maior número de casos suspeitos da Covid-19 aqui em Maceió. Já foram registrados mais de 180 casos confirmados até agora, aqui no bairro do Jacintinho. E a população do bairro, como vocês podem ver, vou até pedir para o Márcio mostrar, a população está andando livremente pelas ruas, o comércio aparentemente também está funcionando e a aglomeração característica do bairro ela ainda acontece mesmo com esses números. Tem alguns pontos que o movimento realmente está mais reduzido, que as lojas elas não estão abertas, mas outras de fato estão funcionando com as portas abertas normalmente. E olha só, no dia em que Alagoas registrou 17 óbitos, que foi o nosso recorde até agora por Covid-19 em 24 horas, o governo do estado ampliou o último decreto. Ele ampliou até o dia 31 de maio. Ele não reeditou, enfim, manteve o decreto de isolamento social e o fechamento do comércio, tudo isso sem grandes novidades. Inclusive, ele foi contra, de acordo com a Gazeta Web, a Sociedade Alagoana de Infectologia, que recomendou ao governador a aplicação de lockdown nos 13 municípios que formam a região metropolitana aqui de Maceió. Mas o pleito dos médicos foi ignorado pelo governador Renan Filho. E aí a grande novidade desse decreto, que ele citou que é um decreto similar ao anterior, é apenas que haverá uma fiscalização mais intensa do cumprimento dessas medidas, nas áreas citadas que apresentaram um crescimento considerável no número de casos confirmados pelo novo coronavírus. Mas a gente está vendo por aqui, pelo Jacintinho, que a fiscalização ela não
está acontecendo, pelo menos aqui nesse ponto, nós não temos nenhum órgão fiscalizador atuando ou até mesmo conscientizando as pessoas. Por aqui em Porlândia, inclusive, a gente tem até pessoas que estão sem usar máscaras, crianças que são do grupo de risco, andando livremente aqui pelas ruas do bairro. Só para reforçar aí para você de casa, né, o novo decreto ele permaneceu com a suspensão do acesso às praias, ao calçadão, né, das avenidas Beira-Mar, Beira-Rio, lagoas e praças e para qualquer tipo de atividade. Também proíbe, né, a permanência das pessoas em ruas e praças, alamedas, entre outros, para evitar aglomerações, além de reuniões para a prática de quaisquer atividades sociais, esportivas ou culturais, né? Quanto aos estabelecimentos, né, sobre o funcionamento, mantém aquela regra de que apenas uma pessoa por vez de cada família, de preferência, que esteja fora do grupo de risco, para permanecer principalmente ali nos supermercados, que são onde as pessoas elas acabam circulando mais. E os clientes eles devem sim sempre estar usando a máscara de proteção. Quanto aos transportes públicos, permanece que os veículos, né, eles só poderão circular com a lotação do número máximo de pessoas, de cadeiras, ninguém pode ficar em pé e todos os passageiros devem sim usar máscara de proteção. É isso, Porlândia. Esse que está sendo aqui o movimento na manhã desta quinta-feira, né? Primeiro dia aí da extensão do decreto do governo do estado aqui em Alagoas e aqui no bairro do Jacintinho continua praticamente tudo do mesmo jeito. Com imagens de Márcio Andrei, eu volto com você aí no estúdio. As informações, pois é, gente, a gente tem repetido diversas vezes, né, sobre a necessidade do cumprimento desse decreto. Infelizmente, o que a gente vê é isso, as pessoas de fato estão muito relaxadas em relação a essa situação, o que é um fato muito preocupante. Preocupante porque esse descumprimento do decreto, ele tem relação direta com isso aqui, ó, com o boletim que a gente vem passando todos os dias aqui para vocês, mostrando o crescimento de casos confirmados, de óbitos confirmados também por conta da Covid-19. Aqui em Alagoas já são 4.437 casos confirmados aqui no nosso estado. E nós temos aqui 251 vidas já perdidas pela Covid-19. 17 pessoas morreram nas últimas 24 horas. Isso, de fato, esse é o maior número que nós já registramos, né? Batemos recorde em 24 horas. 17 pessoas morreram aqui no nosso estado por conta da Covid-19. Nós temos 1.370 casos suspeitos e 2.619 casos recuperados. E aí a gente passa para o próximo slide e mostra aqui para vocês também a questão da ocupação dos leitos. São 68% de ocupação dos leitos da UTI aqui do nosso estado. Vale a gente está sempre ressaltando aqui para vocês que esses leitos está incluído também os leitos de UTI pediátrica e UTI neonatal, que não resolve a situação da grande população que tem precisado de UTIs, que não engloba as crianças por conta da Covid. A gente tem também 69% de ocupação de leitos para casos clínicos e 52% de ocupação das UPAs aqui do nosso estado para a Covid-19, né? É um número que vem aumentando, também tem oscilado bastante nos últimos dias. Por que tem oscilado? Porque a gente vê que os leitos estão sendo abertos, porque a gente tem tido também um número alto de óbitos, infelizmente. E aí, geralmente também a gente retrata aqui para vocês, quando a gente vê o número aqui das UPAs aumentar, né, diminuir, que diga esse número de ocupação, geralmente a gente vê que aqui nos leitos da UTI houve um aumento também, ou seja, são os remanejamentos das vagas para UTIs, que a gente não tem muitas UTIs com capacidade de respiradores, o que é preocupante também para a gente. Agora a gente passa para vocês a situação do boletim aqui para o nosso país. São 291.579 casos confirmados e 18.859 óbitos confirmados, vidas perdidas para a Covid-19. No Brasil, em 24 horas, foram 19.951 novos casos confirmados,
recorde diário também aqui para o nosso país. Dos óbitos registrados, 223 ocorreram nos últimos 3 dias. A região norte do país tem o maior número de mortalidade proporcional à população. Por consequência da Covid-19, são 19,6% óbitos a cada 100 mil habitantes. A fonte do Ministério da Saúde, que a gente sempre lembra, que é abastecido pelas secretarias de saúde estaduais. E a gente traz agora para vocês uma matéria para a gente continua falando ainda sobre a Covid-19, sobre a pandemia, agora puxando para o lado econômico. Como que as empresas podem sair desse momento de dificuldade através de crédito? A gente vai acompanhar agora no material de Mara Almeida. A crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus tem feito com que muitos empreendedores busquem empréstimos para tentar salvar os seus negócios. Porém, é importante tomar bastante cuidados para que a dívida ela não aumente a inadimplência ou até mesmo traga outras dívidas futuras. Quem conversa com a gente sobre esse assunto agora é o Fábio Leão, ele que é analista da Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae. Muito bom dia, Fábio. Seja muito bem-vindo aqui ao TV Mar News. Obrigada pela sua participação. É importante ter cuidado nesse momento? Sim, é muito importante, ter cuidado, que o empresário ele possa fazer um mínimo de um planejamento para que no período subsequente a essa pandemia, quando ele voltar a faturar, ele tenha minimamente a condição de pagar, de honrar esses compromissos dentro daquilo que ele contratou no momento de crise. Porque agora ele precisa efetivamente salvar o seu negócio, salvar os empregos dos seus colaboradores, mas no momento seguinte, passado esse período de carência, o período do confinamento, ele vai ter que honrar esses compromissos. E se ele tomar algum crédito, se ele contrair algum empréstimo acima da sua capacidade de pagamento, ele vai se complicar no momento exatamente em que ele vai precisar retomar suas operações e crescer com mais força. Então, um primeiro aviso, uma primeira informação seria que ele faça um mínimo de um plano de ação, um fluxo de caixa simplificado, para que ele possa projetar esse faturamento quando ele voltar às suas operações, de modo que ele possa pagar, possa honrar as parcelas de acordo com o faturamento do seu negócio. Tem muita gente que fica bastante preocupado em quitar esses débitos. O que é que esse empreendedor, o que é que esse empresário ele pode fazer logo agora, de cara, para poder quitar grande parte dos débitos? Olha só, os bancos estão colocando à disposição essas duas alternativas, a gente pode colocar assim, 2 blocos de acesso ao crédito. Um, para honrar esses compromissos, compromissos anteriores que ele já tem, e aí o que é que as empresas podem fazer? É trocar uma dívida velha por uma dívida nova. E aí, obviamente, nessa renegociação, ele vai conversar com o banco para trocar de taxa, porque a taxa atual, mesmo levando em consideração que o governo reduziu grande parte dessas taxas, a taxa da Selic da economia está muito baixa, então ele precisa trabalhar em cima dessa taxa com o seu agente financeiro. Um segundo momento é repactuar os prazos também. Então, se ele consegue atuar pelo menos nessas duas pontas, ele pode trazer essa dívida que ele tem no passado, batendo na porta dele, e colocar para frente em condições melhores. Como ele já é cliente desse banco, ele já tem um histórico, fica relativamente mais fácil fazer esse tipo de negociação. Esse é um caminho. E o outro caminho é o caminho dos novos créditos para fazer face às suas demandas de curto prazo, como eu coloquei no início, para não demitir, para voltar a produzir, para se manter aberto, que é muito importante também manter essas empresas abertas na economia. E aí, mais uma vez, é observar as condições do crédito, no que diz respeito a taxas, prazos de carência e prazos de pagamento, e as condições que os bancos estão impondo para as empresas para que elas acessem esse crédito. Certo. Tem como ver se há outros recursos que também podem ajudar no pagamento dessas dívidas? Sim, além do empréstimo direto para os bancos, dos bancos para as empresas, o governo tem disponibilizado alguns outros canais que não seria um crédito para investimento, mas um crédito, por exemplo, para a folha de pagamento. E também as empresas, que aí não é uma coisa tão direta assim, de maneira objetiva para o que as empresas querem, mas estão surgindo também outras alternativas, como editais de liberação de recursos, que o Banco do Nordeste, por exemplo, tem feito para empresas inovadoras. Enfim, é um outro canal que é possível você acessar para ter um crédito, em alguns casos até não reembolsáveis. Agora, esse canal é um canal que, não resolve para o curto prazo, para aquilo que a empresa está querendo.
que é fluxo de caixa, que é não demitir, que é manter a empresa aberta, enfim. Então, tem alguns caminhos alternativos, sim, que a empresa pode procurar as agências e bater um papo com o seu agente financeiro para buscar essas informações. No bom português, quais que são as principais dicas para evitar dor de cabeça ao adquirir um empréstimo? Bom, no popular é aquela coisa, né? Primeiro é não dar um passo maior do que a minha perna, tá? Isso aí é o primeiro momento. Por que a gente diz isso? Porque mesmo com as dificuldades de acesso ao crédito, né, que a gente já falou aqui, as condições são muito atraentes, são muito interessantes, né? Por exemplo, tem essa linha que o Banco Central criou junto com o governo federal para ser operado pelo Banco do Nordeste, né, sendo contingenciada com a origem de financiamento no Fundo Constitucional do Nordeste, é uma linha que tem taxa de 2,5% ao ano. Então, é uma taxa realmente vencedora. Não é fácil acessar, mas uma vez que o cliente acessa, ele vai conseguir uma taxa interessante. Então, se ele consegue isso, é interessante que ele demande um crédito na medida das suas necessidades, para que não contrate um crédito por conta do preço do dinheiro, que é a taxa de juros, barato, e depois se complique para pagar. Então, ele tem que minimamente projetar como vão ser as suas vendas. É difícil fazer isso agora, óbvio, mas que ele tenha pelo menos essa condição, olhando como foi o faturamento dele no passado, para que esse novo empréstimo possa ser pago com o negócio, né? Com o negócio que ele vai faturar, os aumentos de venda dele, etc. Então, é dar um passo, tá, do tamanho da sua perna. Tá certo, Fábio. Muito obrigada, tá, pelas suas dicas. É isso, Porlane, é isso, pessoal de casa, tá? Vou até aqui reforçar o que o Fábio falou. Nada de dar um passo maior do que as pernas. Tem que analisar muito bem para ver se você vai conseguir, né, arcar com essa dívida mais para frente, quando esse momento mais crítico da pandemia passar. Com imagens de Márcio André, eu volto com você aí no estúdio, Porlane Santos. Muito obrigada mais uma vez pelas informações de Mara Almeida. A gente vem falando, né, no decorrer desses dias sobre o isolamento social e o quanto que isso tem impactado também em relação à violência doméstica. E a gente volta a falar sobre esse assunto tão pertinente com Elaine Pimentel, que é professora da UFAL e vem nos trazendo também mais esclarecimentos a respeito desse problema. Elaine, bom dia para você, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então, Elaine, a gente percebe que de fato a violência doméstica tem crescido, né, nesse período de isolamento. A que se deve esse crescimento? Assim, a manutenção das pessoas no espaço doméstico, ela tende a ampliar as possibilidades de pequenos conflitos e situações de opressão que já são corriqueiras naquele espaço. Há estudos que evidenciam também o aumento do alcoolismo, mais consumo de bebida alcoólica e o fato de que as pessoas não estão saindo para trabalhar, isso favorece naquele ambiente doméstico a ocorrência de violência doméstica. Evidentemente que sim, isso vai também no sentido de que a violência contra as mulheres é uma questão estrutural, né, que a gente precisa desmistificar a ideia do espaço doméstico como espaço de segurança, o espaço, né, o ambiente intocável. Então, quando a gente rompe isso, a gente percebe que no espaço doméstico a possibilidade de vulnerabilidade é muito grande, né? Então, no isolamento há uma dificuldade maior de levar o conhecimento do fato às autoridades policiais para iniciar uma investigação, para amparar as mulheres quando elas estão lesionadas, em risco de algo maior, porque às vezes já aconteceu uma violência, vamos dizer assim, mais branda, psicológica, uma lesão mais leve, mas que pode se tornar algo muito mais grave. Então, diante dessa situação... É exatamente essa questão do esperar para ver o amanhã que faz com que a violência ainda vá aumentando e a gente tenha vítimas fatais também envolvendo violência doméstica. A grande questão é a dificuldade mesmo de romper o ciclo quando ele está no seu início, né? Porque isso tem a ver com o que os dados estão evidenciando no mundo todo e no Brasil. O fato de que, aparentemente, os números estão reduzindo, mas a gente tem que fazer uma leitura bem cuidadosa desses dados, porque as notificações estão reduzindo.
Então, há uma subnotificação, porque as mulheres têm maior dificuldade de sair do espaço doméstico, inclusive de procurar alguém que a acompanhe, porque uma mulher vitimada pela violência, ela está muito fragilizada. Então, ela vai procurar ajuda com alguém, um amigo, uma vizinha, um parente qualquer. Então, se todo mundo está no isolamento, com dificuldade maior de sair de casa, isso acaba tendo impacto. Então, há menos notificação e aumentou o número de feminicídios. O que evidencia que a mulher permanece naquele espaço de violência doméstica, não consegue denunciar e acaba sendo vítima de uma violência mais grave. Exatamente. E como é que está? A gente tem relatos de mulheres que precisam fazer, de fato, uma peregrinação muito grande quando precisam fazer a denúncia, né, da violência. Por que isso ainda acontece? E que é uma coisa que a gente já tem mostrado tanto, não é de agora, né? Há muitos anos a gente já vem conversando sobre essa necessidade de a mulher ter ao seu alcance todo esse aparato de apoio para que ela deixe de ser sempre vitimada por conta dessa situação, né? E por que ainda se há tanta peregrinação para que ela consiga fazer a sua denúncia, consiga ter acesso a essa rede de apoio? A grande questão é que a violência doméstica se expressa por várias formas, não somente por meio de lesões que deixam marcas e que podem ser testemunhadas por outras pessoas, né? A Lei Maria da Penha, ela traz para o conteúdo normativo 5 tipos de violência doméstica, não só a física e a sexual, que são as mais conhecidas, mas a violência psicológica, moral e patrimonial. Sobretudo, a violência psicológica, ela é de difícil, vamos dizer assim, comprovação, porque a narrativa da vítima, que é o eixo de toda a investigação, ela vai dizer o que está sentindo, o que está passando, o que é que ela escuta, a que tipo de limitação ela é submetida, que tipo de humilhações, enfim. Então, há uma dificuldade de dar concretude, vamos dizer assim, nesses casos. Então, é muito importante que se escute a vítima. A dificuldade, ela é estrutural, porque nós não temos uma rede ampla de atendimento, ainda é uma rede limitada. Em Maceió, nós temos 2 delegacias de atendimento às mulheres, elas não funcionam no final de semana, elas não são 24 horas, então tem uma série de limitações, né? E nas cidades do interior, há um desamparo total e é preciso contar com a estrutura ampla de segurança pública que não é especializada. Pois é, e esse fato da Delegacia da Mulher não funcionar aos finais de semana é muito preocupante, não é, Elaine? Quando a gente sabe que o número de violências domésticas ocorrem principalmente aos finais de semana. Exatamente. E aí, a gente pode fazer aqui um paralelo, né, que o final de semana é quando as pessoas não estão trabalhando, exceto aqueles que trabalham especificamente em atividades que funcionam no fim de semana. Mas, em geral, a maior parte das pessoas não está trabalhando aos sábados e domingos, então essa estrutura está fechada e é nesse momento que as pessoas consomem mais bebida alcoólica, permanecem mais no espaço doméstico, os conflitos tendem a aparecer. Então, a gente pode fazer ali uma analogia, um paralelo com o próprio isolamento. Exatamente. Que é como se essa condição... de semana todos os dias, né? Exatamente. É como se fosse um fim de semana prolongado, né? Exatamente. Para quem as pessoas que não têm a noção de que esse é o momento de se fazer o isolamento e estão enxergando esse momento como finais de semana, de fato é uma situação bastante preocupante para quem está vivenciando isso. Como é que anda a rede de apoio à mulher que sofre violência doméstica aqui no nosso estado? Bom, nós temos 2 delegacias especializadas, uma na parte alta da cidade, no Tabuleiro, e outra na parte baixa da cidade, no centro. Nós temos, como eu falei, a própria estrutura geral da Polícia Militar, porque quando uma situação de flagrância acontece, a violência está ali ocorrendo, né? Alguém liga para o 180, para o próprio 190 da PM, né? E aí a Polícia Militar é a primeira a chegar no momento em que aquela violência mais, vamos dizer assim, explícita, barulhenta, que chama a atenção dos vizinhos,
né? E que as pessoas pedem socorro. E aí isso é muito curioso porque vai mostrar uma divergência de dados, e aqui em Alagoas isso já está acontecendo. A Polícia Militar evidencia que estão existindo mais ocorrências e a Polícia Civil está dizendo que tem menos notificações. Então esse contraste diz muito, porque as mulheres têm dificuldade de sair de casa quando aquela violência não está ali, vamos dizer, acontecendo um ato violento concretizado naquele momento, mas aconteceu na noite anterior, ela está cheia de marcas, ela precisa sair para ir à delegacia fazer o BO, ir ao IML fazer o exame de corpo de delito, ela não tem com quem ir, o agressor não quer que ela saia de casa. Então começa um conjunto imenso de dificuldades para notificar isso. E aí, repito, quando é uma violência que gera mais evidência, barulho, a vizinhança se envolve, as pessoas pedem ajuda, a Polícia Militar chega e faz o flagrante, né? Então, hoje, a Polícia Civil tem a estrutura das delegacias, aí a mulher, nos casos em que há violência física, né, ou sexual, precisa fazer o exame de corpo de delito, vai fazer o BO presencialmente, mas nos casos de violência psicológica, moral, e a depender da situação a patrimonial, porque também a patrimonial pode ser já o exame de corpo de delito no local, né? Quando tem dano ao patrimônio da vítima no espaço doméstico, então vai precisar ser feita uma perícia local e etc. Então, do ponto de vista das denúncias remotas, as mais recorrentes são as de violência psicológica e moral, que a vítima pode fazer pela internet. Mas aí a gente tem um segundo fator, que é a dificuldade que se tem de denunciar pelas vias das redes sociais ou do boletim de ocorrência virtual que a Polícia Civil disponibiliza, porque nem todas as mulheres têm acesso à internet ou quando tem também são controladas, né? Seus celulares, seus computadores vigiados, etc. Então, há uma dificuldade imensa também de notificar. E dificuldade também da informação chegar a essas mulheres nesse período, não é? A gente tem ainda para piorar a situação, né, nesse período de isolamento social, algumas delegacias estão também funcionando de forma reduzida, com o quantitativo dos funcionários, né, dos servidores também de forma reduzida, concentrando algumas coisas no Hospital da Mulher. Como é que fica essa questão aí? Vai se deslocar para um hospital que a gente já está tendo casos do coronavírus, as pessoas também têm tentado evitar. Então, está um momento conturbado, né, de fato? Sim, de fato, os boletins da Secretaria de Segurança Pública evidenciam baixas, né, no contingente da Polícia Militar, da Polícia Civil, vários policiais civis, militares, inclusive também policiais penais, que estão infectados e afastados para tratamento ou sob suspeita em investigação da infecção. Então, há uma redução, né, e isso também compromete esse atendimento. Mas, para além dessa situação, eu penso que o mais grave é a dificuldade de um atendimento especializado. Com certeza. Né? E a pandemia surpreende a todos, o isolamento é uma necessidade para evitar maior contágio, a gente reconhece isso, mas percebe que o Estado precisa se estruturar melhor para levar às mulheres o conhecimento dos meios de denúncia online, enfim, e atender de uma forma especializada, qualificada, com respeito à condição de violência, né? A narrativa da vítima é fundamental e se não se dá crédito à narrativa da vítima, a investigação pode ser totalmente comprometida. Pois é, gente, quando a gente fala, né, Elaine, de atendimento especializado, a gente precisa lembrar que muitas mulheres, quando elas se dirigem à delegacia, principalmente aos finais de semana, elas vão se deparar com homens para atendê-las. E isso é muito grave, porque elas precisam exatamente de pessoas que estejam ali, em que ela possa se sentir identificada com aquela situação, né? E muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes tem um homem do outro lado que, por vezes, minimiza a dor dela, a angústia dela. Isso a gente pode relatar, por exemplo, existem profissionais, né, da área de direito que eles conseguem enxergar homens, eu já pude inclusive conversar sobre isso, que eles conseguem
falar sobre feminicídio, mas não conseguem fazer a relação entre o feminicídio e um crime passional, por exemplo, sabe? Quando muitas vezes já tem, o feminicídio também engloba um crime passional, mas que para eles não é contabilizado como um feminicídio. Então é exatamente essa falta de identificação, né, que as mulheres têm sofrido. É interessante fazer uma distinção aqui, que é a distinção jurídica, né, técnica, para a gente compreender melhor a diferença entre essas notificações. Os dados que trabalham a condição das mulheres de vitimização, eles devem levar em consideração os 5 delitos que estão previstos na Lei Maria da Penha: violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual, e o feminicídio como uma qualificadora do homicídio. Do ponto de vista do feminicídio e do homicídio, há uma diferença entre homicídio contra mulheres e feminicídio. Mas isso só pode ser apurado ao final da investigação. Então, as cifras também, elas são problemáticas nesse sentido. O que você está chamando de crime passional, na legislação não existe nesses termos, né? O que se considera crime passional, inclusive a gente tem uma certa resistência a essa expressão, porque ela vai amenizar, fazendo parecer que foi um crime por amor. Não tem crime por amor. Exatamente. Não tem crime por amor. Então, é um crime que resulta da condição de ser mulher, de um relacionamento abusivo de um homem que acha que é dono, proprietário de uma mulher. E que, portanto, se o relacionamento acaba, ele, inconformado, pode matá-la, porque ou ela é dele ou ela é de mais ninguém. Então, isso é uma cultura que tem que ser vencida. E é feminicídio. E é feminicídio, é a condição de ser mulher. Precisa parar de ser encarado como crime passional, que não é enxergado dessa forma. Essa expressão ela é muito perigosa, porque ela minimiza a gravidade do ato do agressor, né? Então, a própria literatura jurídica não fala em crime passional, mas reconhece tecnicamente a condição de violência doméstica e a condição de ser mulher. Essas duas condições estão na base do feminicídio. Quando um homicídio contra a mulher acontece sem essas condições, e só quem vai dizer é a investigação, aí você tem um homicídio. Então, existem vários crimes praticados contra as mulheres que são imediatamente registrados como homicídios contra as mulheres e entram na contagem geral dos homicídios. Mas só quem vai dizer efetivamente é a investigação e o processo penal. Pode ser que ao final se reconheça que foi um feminicídio e ele venha para a cifra do outro lado. Então, a subnotificação está também no campo dos feminicídios. Pois é, Elaine, muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no TV Mar News, dividindo seus conhecimentos aqui com a gente. Parabéns pelo seu trabalho também, tá bom? Tenha um excelente dia. Gente, olha, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com muito mais informações aqui no TV Mar News.